Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 16. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre um assunto muito importante que fala um pouquinho sobre casamento e divórcio. Eu quero falar sobre a mulher casada não pode repudiar o seu marido. A mulher casada não pode repudiar o seu marido. Esse repudiar aqui é muitas coisas, tá? Vamos lá. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Aleluia. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais um com o outro. Não sejais desleais um com o outro. Vamos repetir novamente, porque em muitas traduções está escrito assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio. Em outras traduções está escrito odeia o divórcio, né? Está falando que odeia o divórcio, não está falando que odeia o divorciado. Está falando que odeia o divórcio e não o divorciado. Mas aqui eu quero entrar em outras linhas. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais, isto é, um para com o outro. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado a nós este momento, essa oportunidade de nós podermos ouvir, Senhor, uma porção da Tua palavra nesse instante. Então, Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas cometidas na Tua presença. Que o Espírito do Senhor toma conta de nossos corações, toma conta de nossa vida. Ajuda, Senhor, abençoa. Perdoa, Senhor, nossos erros, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, pois nós estamos aqui, Senhor, para ser julgados, estamos aqui para receber do Senhor a palavra do Senhor, a correção vinda do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Eu quero usar, essa palavra usar não é muito boa, eu quero tomar aqui a escritura que nós lemos na abertura do culto, o versículo 10 de Salmo 95, está escrito assim: 40 anos estive desgostoso com essa geração. Então, os irmãos prestem bem atenção. Que geração está falando? Está falando daquela geração que saiu por Moisés do Egito, naquela jornada até Canaã. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra todo dia, que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei que na minha ira não entrarão no meu repouso. Como eu falei na oração, eu disse: Senhor, ali era apenas um terreno, ali era apenas uma parte geográfica, numa localização, uma terra. Ali as pessoas iam colocar suas cabanas, suas tendas em pequenos lotes, pequenas tendas, em pequenos pedaços de terra. E o Senhor não permitiu, fez um juramento de que essas pessoas que erravam constantemente, erravam,
não entraria no repouso por causa dos seus erros. E o Senhor estava descontente, desgostoso, triste, chateado com esse povo por 40 anos que errava constantemente. Na oração eu prossegui. Se o Senhor fez caso de uma terra, de um lote, de uma região, como a Palestina antiga, Canaã, e fez sucumbir, matou, destruiu todas essas pessoas que erraram, que estavam errando constantemente e deixando o Senhor triste e o espírito aflito por causa dessas pessoas, hoje não é uma terra, hoje não é um lugar, hoje não é uma região, não é sudeste, leste, oeste, norte. Não, a terra hoje é o batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é que poderemos possuir outras terras. No caso, arrebatamento. No caso, bodas do Cordeiro. No caso, milênio. No caso, viver na Nova Jerusalém, a cidade de Deus que descerá do céu. Se Deus se importou ali e fez um juramento de que essas pessoas que saiu sob a luz da palavra, que saiu sob a luz da mensagem, tendo um profeta, tendo uma mensagem, tendo um mensageiro, tendo a nuvem, tendo a coluna de fogo, tendo sinais e maravilhas, entre eles, e esse povo continuamente se achava errando, e Deus jurou que não entraria nessa terra, um lote, um pedaço de terra. Se essas condições aconteceram lá atrás, e as mesmas coisas acontecem hoje em dia, Deus não vai deixar passar também. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não irá deixar passar também. Porque lá, Deus ficava chateado, triste, abatido, desgostoso, por meio do sangue de bodes e de carneiros e de novilhos. E agora não é o sangue de um animal, é o sangue do seu próprio filho. Amém, irmãos? É o sangue do próprio filho, do Emanuel, que desceu e se tornou carne, Deus mesmo, a palavra, o verbo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, vejam bem, hoje nós encontramos uma situação quase semelhante. Vejam bem, o tema da mensagem é: a mulher casada não pode repudiar seu marido. Isto é, não existe lei. Isto é, não existe Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento. Não existe mensagem. A mulher casada não pode repudiar o seu marido. Se ela fizer isso, ela vai se enrolar cada vez mais do que já está. Veja bem, no Antigo Testamento, quando uma mulher casada, vejam bem, uma boa mulher, uma dona de casa, uma boa mulher para o seu marido, quando ela percebia que era estéril, isto é, não podia gerar, não podia dar filhos para o marido. Naquela época, quando um casal se casava, quando um homem casava com a mulher, e a mulher não gerava filhos, esta família era vista de maus olhos, principalmente a mulher. E a mulher ficava angustiada por causa de outras mulheres que tinham seus filhos. Ela ficava represada, ela se sentia represálias, ela era motivo de chacota por não dar filhos, por não gerar. E, no entanto, não é que esses homens deixavam essas mulheres por não dar filho a eles. Havia muitos homens que faziam isso. Havia muitos homens, por o fato da mulher não gerar, deixava essa mulher e casava com outra. Mas havia fatos em que o homem que amava aquela mulher estéril ficava com ela. E essa mulher, para não deixar o coração do seu marido desgostoso,
pegava uma serva, outra serva, e dava a esse marido para que através dela pudesse gerar filhos. Quem está entendendo, irmãos? Para que tivesse alegria no coração do marido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo? Presta bem. No Antigo Testamento, uma mulher que negava outra coisa. No Antigo Testamento, quando uma mulher que negava ter um filho ao seu marido, ele tinha o direito de deixar essa mulher e se casar com outra, quando deixava e negava ter um filho. Agora, imagine essa mulher se recusar a deitar, a se entregar seu corpo ao seu marido. Isso significa repudiar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque existem muitas coisas que às vezes pessoas passam lutas e passam dificuldades e não sabem o que está acontecendo, não sabem o que acontece. Não existe em escritura alguma, não existe em nenhuma escritura, em nenhum livro, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, não existe em nenhum lugar nas escrituras que uma mulher casada pode ou tem alguma coisa contra o seu marido para repudiá-lo. Presta atenção. Ouça o que eu estou falando. Vou repetir bem devagar. Não existe nenhuma escritura, em nenhum livro, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, onde há uma escritura em que a mulher pode apoiar nela contra o seu marido para repudiá-lo. Mas para o homem tem. Para o homem já tem. Para o homem já tem escritura das quais pode repudiar a mulher. O homem pode repudiá-la, mas a mulher nunca pode repudiá-lo. Nunca. Não tem escritura onde a mulher tem o direito de repudiar seu marido. Não existe em nenhuma escritura. Mas existe escritura onde já tem e já diz que o homem já pode repudiar a sua mulher. Mas o homem sim, pela Bíblia, pelas escrituras eternas de Deus, a base para um homem casado repudiar sua mulher, mediante circunstâncias. No mínimo, quando uma mulher casada deixa o marido, isto é, se separar, no mínimo não pode de forma alguma, pela Bíblia, pela palavra de Deus, contrair e ter um novo casamento, ajuntamento, amaseio, seja o que for, enquanto o seu primeiro marido estiver vivo. Romanos 7, verso 2. Agora, evidentemente, que o profeta Irmão Branham, quando pregou a mensagem casamento e divórcio, se você estiver em casa, leia lá depois do parágrafo 220, 221, e você vai ver o profeta diz assim: aqui está essas perguntas que chegou agora. Aqui está por que essa mensagem veio nesse tempo. Por que essa mensagem veio nesse tempo para vocês? Porque vocês vieram e creram na mensagem. Porém, vocês vieram todos enredados, vieram todos problemáticos, vindo para a mensagem. Por isso que vocês queriam que eu explicasse e pregasse sobre casamento e divórcio, e aqui dentro está cheio de pessoas boas, excelentes pessoas boas, porém casada 1, 2, 3 vezes. Mas o que fazer? Eles creram na mensagem. Eles aceitaram a mensagem. Foi-lhes revelada a palavra. Diz o profeta que a circunstância que eles chegaram assim foi por causa dos falsos ensinamentos que eles tiveram nas denominações, seja batista, metodista, lá para eles não tem problema qualquer coisa. E essas pessoas precisavam de algo. Essas pessoas não tinham sossego. E sempre ficava perguntando, Irmão Branham, quando vai nos dizer, quando vai pregar para nós sobre casamento e divórcio, quando é que tu vai dizer, o que o Senhor disser está bom para nós faremos. Eu disse, não é o que eu disser, é o que Deus revelar, amém, irmãos? E essas pessoas estavam ali, felizes com a mensagem, mas tristes por dentro, porque eles vieram do sistema religioso, seja batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, vieram todos errados com seus falsos ensinamentos sobre o assunto. Mas chegaram na mensagem, creram na mensagem. Assim também, há muitos irmãos e irmãs que ao ouvir a rádio, ouvir a pregação, um folheto, alguma coisa, você não tem que falar para ela como é que está seu casamento.
Você não tem que falar para ela como é que está seu noivo, como é que está seu casamento. Ela veio pela revelação, amém, irmãos? Não. A mensagem não é igual denominação, não, só batiza se tiver casado, só batiza se tiver... Não existe isso. Não existe essa circunstância. Não. Mas a pessoa creu, a pessoa veio, mas ela veio do jeito que ela estava. Se era casado uma vez ou não, se era casado 2 vezes ou não, se estava divorciado ou não, ela veio naquela condição. Porém, naquela condição, tem que trabalhar com ela. Tem que trabalhar com ele. Mostrar a palavra, mostrar a mensagem. E ver aonde ele encaixa, aonde ela encaixa, aonde pode, onde não pode, onde deve, onde não deve. Deixar ela decidir por si mesma, ou proibir. Existe onde o pastor diz não, e existe depois do não, a vontade permissiva. Vocês estão entendendo, irmãos? Todavia, você não pode deixar a pessoa embora, não pode mandar embora por causa disso. A pessoa tem que fazer a sua escolha. Então, vejam bem. Então, não existe em lugar nenhum nas Escrituras em que a mulher, por qualquer circunstância, pode repudiar o marido. O que significa isso? Bom, nós vamos ler em Romanos 7, capítulo 2, diz assim, versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, aqui está um segredo, porque a mulher que está sujeita ao marido. O que significa isso? Isso significa que, vou mostrar daqui a pouco da mensagem, isso significa que a mulher, sendo uma subproduto, uma mulher que foi tirada do homem, isso quer dizer que a mulher sendo inferior ao homem, porque a mulher não é o cabeça, o homem é o que é o cabeça, mas infelizmente hoje, até dentro da mensagem, tem homem que está sendo pescoço, e não somente pescoço, mas carne de pescoço da mulher. Tem homem, até na mensagem, infelizmente, que a mulher faz dele gato e sapato. Só falta colocar ele no cabide, colocar ele numa máquina de lavar roupa e colocar ele no cabide para secar no sol. Vejam bem. Então, observe. Aí no versículo 2 diz: porque a mulher que está sujeita, sujeição, está sujeita. Se essa mulher é cristã, ela está sujeita, não porque ele, mas porque a palavra diz, amém, irmãos? Olhando a ele uma pessoa mais superior, porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Eu não concordo com ele muita coisa, mas ele é seu cabeça. Eu não gosto que ele faça muita coisa, mas ele é seu cabeça. Mas eu odeio quando ele faz isso, mas ele ainda continua sendo seu cabeça. Amém, irmão? Eu não gosto que meu marido faz isso, aquilo outro. Eu odeio que ele... mas ele continua sendo seu cabeça. Vocês estão entendendo? Veja, sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. O que significa isso? Que lei é esta? Lei da palavra. Lei da palavra. Lei das escrituras. Lei da vida, porque o homem está vivo. Lei da palavra que destes ao seu marido quando aceitou ser dele a esposa. Nenhuma mulher casada tem poder perante Deus e sua palavra para repudiar seu marido. Ou seja, vamos supor que ela diz o seguinte: eu quero a separação, eu quero me divorciar, eu não te quero mais. Ela não tem Bíblia para ela, sendo cristã, repudiar o seu marido. Não tem Bíblia, não tem lugar nenhum nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo, que dá a ela o direito, sendo cristã, casada, o direito. Se ela é cristã, eu quero a separação. Quem faz isso é o homem. É ele que tem o direito de repudiar, diz a Bíblia. Pega as Escrituras, vai para São Mateus capítulo 5, verso adiante. Vai para São Mateus 19. Você vai ver que só o homem tem o direito de repudiar a mulher. Só o homem tem o direito. A mulher não tem o direito de repudiar o homem. Não tem o direito. Eu quero o divórcio. Isso é coisa de lei, isso é coisa humana, isso é coisa dos homens. Quem está entendendo, irmão? Isso é coisa dos homens. Laodiceia. Veja, eu quero a separação. Eu quero me divorciar. Eu não te quero mais. Isso, se ela é uma cristã, ela está repudiando o homem. E está invertido. Porque é o homem que repudia a mulher. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Isso é repudiar ao marido. Isso está invertido. No mínimo, separar seria a condição. No mínimo, separar. Por condições, por situações. Pode
Pode ser por causa de gênio, pode ser por causa de isso, por causa daquilo outro. Sim, Paulo chegou a dizer, se chegar a separar, sem nunca mais se casar, ou que se reconcilie com o marido, aí que eu vou entrar. Isto é, se na verdade temes a Deus, por sua alma. Mas ela pode desgraçar a si mesma. Por quê? Presta atenção. Mas ela pode desgraçar a si mesma. Por quê? Se o tal homem, ainda mais se for um crente, um cristão, depois de um tempo tiver arrumado outra esposa e a primeira quiser reconciliação, não se pode mais. Cuidado para você não desgraçar a sua vida. Aí você diz, mas pastor, um homem pode? Espera aí, a mulher tem o direito bíblico de repudiar seu marido? Ela não tem. Todavia, se ela o fizer, colocará o homem em servidão por causa da carne. Ainda mais se o homem está lutando para não dissolver, acabar com aquele casamento. Sendo que é a mulher que está fazendo isso, jogando tal homem para as feras. Vamos para as mensagens. Parágrafo da mensagem: casamento e divórcio. Casamento e divórcio, parágrafo 155. E ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Vocês sabiam disto? Que a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher? Quantos sabem disso? A Bíblia toda ensina isso. Correto? Vocês não podem dar amém para a palavra, irmão? Vou repetir. Ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Vocês sabiam disto? Que a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher? Quantos sabem disso? A Bíblia ensina isso. Bom, como assim, pastor? O senhor leu aqui atrás uma coisa que me deixou cucado. Vejam bem, vou repetir outra vez. Veja, não desgrace sua vida, mas ela pode desgraçar a si mesmo. Por quê? Se o tal homem, ainda mais se for um crente, um cristão, depois de um tempo, tiver arrumado outro, mas pensa aí, pastor, sendo um cristão, tiver arrumado outro, porque é o seguinte, se é a mulher que está repudiando, vocês estão entendendo, irmãos? E ela não tem o direito de repudiar, no mínimo só separar, como diz Paulo, diz separe por um tempo, e fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Mas se ela repudiá-lo, não quero, eu quero divórcio, não quero casamento, eu não quero mais você, ela está repudiando uma coisa que é do homem fazer, e não tem Bíblia para a mulher fazer isso. No caso aqui, se for um homem que está lutando pelo seu casamento, está lutando para manter a família, está lutando para manter a esposa, mas é ela que está repudiando ele, e por causa da carne, lança ele para os lobos, vai enfrentar lutas da carne por causa dela. Por causa dela. E ela está repudiando, porque a Bíblia é que dá ao homem o direito de repudiar. Ainda mais se for um cristão lutando para salvar aquele casamento. No máximo, a mulher pode separar do marido, no máximo separar, diz Paulo. Não fiqueis um ao outro presos à servidão. Então separa. Ou que reconcilie de novo com o seu marido. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso por alguma coisa. Mas a mulher chegar a dizer, eu quero repúdio, eu vou te repudiar, não quero você, não quero casamento, não quero isso, não quero... Ela está repudiando coisa que a Bíblia não dá autoridade para ela. Não dá autoridade. Vocês estão me entendendo? Aí este homem, da qual a invertida, ou seja, um caso invertido da Bíblia, que deu a ela, que ela repudiou, e este homem volta a ter outra mulher, por causa que ele repudiou, ela repudiou ele. Contraria outro casamento, e essa mulher não pode casar, ela tem que permanecer solteira até o marido morrer porque está vivo. Bate lá no coração dela
o Espírito Santo ou alguma coisa vem na alma dela, condenando ela, ela quer reconciliar. Não pode mais, desgraçou a vida toda. Não pode mais. E nem aquele pode deixar aquela outra para voltar para a primeira. Vou mostrar a mensagem. Não pode. Vejam bem. Veja. Parágrafo da mensagem. Então vamos lá. Ele fez a mulher para o homem, e não o homem para a mulher. Você sabia disso? Que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? Quantos sabem disso? A Bíblia ensina isso. Parágrafo 178. Agora, nós descobrimos que a morte foi causada. A morte é causada pelo pecado da mulher, que veio através da mulher e não pelo homem. Pelo jeito dela viver sua vida, e através dela vem toda a morte. Seu meio dar vida é morte. Ou seja, o meio que a mulher para dar a vida é morte, porque o nascimento, a pessoa que nasce já nasce morta no mundo, gerado em pecado. Quem está entendendo, irmão? O seu leito fundamental de vida é morte, porque nascemos mortos nesse mundo, já nascemos condenados, melhor dizendo. Casamento e divórcio, parágrafo 184. Agora, talvez isto machuque vocês, e vai machucar um pouco, até que chegamos ao fundo de tudo isso. Eu somente vou lhes mostrar a verdade disto. Parágrafo 188. Veja, ela tem um marido vivo? Então nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça e quem ela seja, ela tem um marido vivo. Não há nada que possa sustentá-la na Bíblia inteira para fazer tal coisa. Porém, não é assim com ele. Porque é ela e não ele. Nada diz que ele não pode, porém ela não pode, porque é ela e não ele. Isto é exatamente o que a Bíblia diz, porque foi ela. Não há nada citado que o impeça, mas há contra ela. Por quê? Casamento e divórcio 204. Agora, vocês mulheres, estão vendo a que vocês pertencem? E a Bíblia disse para vocês mulheres serem como Sara era, a qual vestia trajes decentes, vivia honesta e fiel ao seu próprio marido, amando-a tanto até que ela o chamava de seu senhor, governador, dominador. Aqui está um grande problema entre muitas pessoas, entre muitas irmãs. Porque existem várias formas de repúdio. Na Bíblia, por exemplo, quando a mulher casada, veja bem, quando Deus fez o homem, fez a mulher, logo depois da queda, Deus disse para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e o teu marido para a tua mulher. Mas não disse assim, e ela vai te governar, tá, Adão? Não foi assim que foi falado. Presta atenção. Aqui está, o profeta diz, volte ao princípio, volte para Gênesis. Quem está entendendo, irmão? O profeta diz, volte para Gênesis, porque tudo começou lá. Volte para Gênesis. Ele disse, olha, o teu desejo, mulher, é do teu marido. E o desejo do teu marido será da tua mulher. E ele, não diz ela, e ele te dominará. Correto? Está escrito assim? E ele te dominará. Agora, por que o homem teria que dominar a mulher? Por que o homem teria que dominar a mulher? Por que o corpo está... Por que a cabeça está acima do pescoço e é na cabeça que faz com que todo o corpo possa ficar em luz? Sem os olhos, não poderia saber onde está andando. Sem os ouvidos, não se poderia saber o que está ouvindo. Sem a mentalidade, sem o cérebro. Quem está entendendo, irmão? Sem a boca. Por isso que o homem é colocado como o cabeça da mulher, para dominá-la. Isso está escrito em Gênesis. Ele disse para a mulher, diz o profeta que foi o único casamento que Deus fez na Bíblia. Logo quando o homem cai no Éden, ele pega Adão e Eva para cá e faz o casamento.
E faz o casamento deles. Faz o casamento ali. Aí fala alguma coisa, fala uma coisa, e chega naquela parte. E o teu desejo será para o teu marido. E você, homem, o teu desejo será o dela também. E ele, não ela, ele te dominará. Então, vejam bem. Então, aqui está muitas coisas. Muitas coisas. Porque as pessoas não entendem. Mas se você observar, as santas mulheres da Bíblia serviam os seus maridos. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Servia seus maridos. Servia. Então eu quero que vocês prestem bem atenção, que as pessoas não sabem o que é repudiar. Eu não estou falando daquele repudiar, não quero acabar com isso, eu não quero mais com você. Não estou falando desse repudiar ainda, estou falando de vários tipos de repudiar. Repudiar. Vai te repudiar. Você observa bem que Paulo chegou numa posição delicada quanto à mulher e ao homem. Vejam bem, quando Paulo fala ali sobre os homens e mulheres casados, e mulheres casadas e homens casados, ele fala assim: marido, você ama sua esposa, mulher, não deixe seu marido. Não está assim? Ele fala: mulher, homem, ame sua esposa, mulher, não deixe seu marido. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não deixe o seu marido. Aí ele disse para os homens assim: paga às suas mulheres a devida benevolência. Então, vejam bem. Agora, vejam bem. Tem homens que sentem na pele, homens casados, até cristãos, que por um espírito, às vezes, de pirraça ou alguma coisa assim, vive repudiando seu marido o tempo todo. Repudiando. E não é somente aquela parte íntima que eu estou tentando explicar para vocês. Não é só aquela parte íntima, quando a mulher nega o seu corpo ao seu marido. Não estou falando só nisso, não. Repudia lavar sua roupa, repudia passar sua roupa, repudia aquilo outro. Como as santas mulheres de Deus na Bíblia faziam com seus maridos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? A desgraça maior da era de Laodiceia que nós estamos vivendo, desse problema todo de casamento e divórcio que nós estamos tendo, é por causa de simples coisa. Primeiro, nós estamos vivendo uma era de Laodiceia, é a era da mulher. É a era em que a mulher se autocontrola, é a era da mulher independente. É a era que a mulher não quer depender do homem. Em certas circunstâncias, sim. Porque nem todo homem é homem no sentido da palavra. Ele é homem no sentido do órgão e não no sentido da palavra. Ele é homem porque nasceu com o órgão, mas não no sentido da palavra, para ser homem e agir como homem. Então a mulher às vezes tem que, né? Se não fosse eu, se eu não entrasse em cena, então às vezes tem coisas que a mulher, entendeu? Então vejam bem. Mas nós vivemos na era da autossuficiência. E as mulheres, diz o profeta, chegaria a um ponto em que dominaria e seria a cabeça dos homens. Só que esse espírito não está somente no mundo lá fora. Esse espírito tem varrido igrejas. Para começar, quando você vê uma mulher em cima do púlpito, acabou a autoridade daquela igreja. Não tem autoridade nenhuma aquela igreja. Não importa quem ela seja. Não importa se ela tem uma boa oratória, se ela tem um bom recurso bíblico, não importa se ela tem uma boa postura, não importa se ela maneja bem, não importa. Quando você vê uma mulher no púlpito, que é um lugar de autoridade, que só o homem deve ter, aquela igreja está arrasada, acabada. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Paulo diz: não permite que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o seu marido. Mas hoje em dia o problema é que as mulheres não reconhecem isso. E aí vira aquela manivela, sabe? Vira aquela manivela, vai, empurra, passa dia e sai dia, passa ano e sai ano, passa tempo e sai tempo, fica aquela coisa amarrada. E aí o que acontece? Fica o simbolismo do casamento,
mas não existe mais a obediência à palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há mais obediência. Ah, pastor, e como é que eu faço? Meu marido não é cristão. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Paulo chegou a dizer, se tem alguém, uma mulher com um marido descrente, a mulher que é crente vai santificar o seu marido. Se tem algum homem, um irmão que tem uma sua esposa descrente, Paulo está dizendo que essa pessoa chegou para a mensagem daquela maneira. Quem está entendendo, irmãos? Não é que esse crente foi lá e pegou o incrédulo, não, que Paulo não apoiaria. Mas se alguém veio crendo nessa mensagem, tendo seu marido descrente, não deixe seu marido por causa disso. Fique com ele. Ah, mas meu marido não é crente, pastor. Minha esposa também não é crente. E agora, como é que eu fico? Como é que faz? Como é que faz? Porque as cartas, as escrituras, não é para o incrédulo, é para os crentes. Isso aqui é para os crentes, amém, irmãos? Isso aqui não é para o mundo. A Bíblia foi feita para os eleitos, para os cristãos, para obedecer a palavra. Não é para o mundo. A lei não é para o justo, a lei é para os injustos. Então isso aqui é para os crentes, é para os cristãos obedecer a palavra do jeito que ela é, amém, irmão? Mas se tiver alguém fora de ordem, se estiver fora da palavra, isso vai recair sobre a pessoa. Então Paulo está escrevendo para os cristãos, não está escrevendo para o mundo. Então, diz o profeta, veja bem, o profeta diz, se você plantou uma árvore na sua calçada, e ela começou a ficar grande, mas as raízes estão penetrando debaixo da sua casa, e atrapalhando o seu piso, acabando com ele, o que você vai fazer? Cortar o mal pela raiz. Mas aí fica aquela coisa o tempo todo, vai deixando a primeira vez, vai deixando a segunda vez, a mulher fala grosso com o homem, a mulher fala alto com o homem, e ela age como cabeça, não pede permissão ao marido, não conversa com o marido sobre isso, faz as coisas que vem na cabeça, fala o que vem na cabeça, e assim por diante. Ela tira a autoridade do marido, ela tira a autoridade dele. Não começa a desrespeitá-lo, É obrigação do marido amar a mulher? Sim, a Bíblia diz isso. Marido, ame suas esposas. Esposa, não deixe o marido. Olha que Deus está sempre falando para a mulher, não deixe o marido, não deixe ele. Quem está entendendo, irmão? Sempre falando, mas nunca dele. Não existe na Bíblia onde a Bíblia diz que a mulher deve repudiar o marido. Não. Mas o marido pode repudiar a mulher. A pergunta chegou para Jesus. A pergunta chegou para ele. A pergunta não foi invertida. Ela não estava invertida, ela estava correta. Então não existe, eu estou falando aqui do repudiar da mulher, não estou falando do homem. Quem está entendendo, irmão? Eu estou falando da mulher, não estou falando do homem. Não existe Bíblia, não existe lugar nenhum nas Escrituras onde a mulher tem o direito, pela Bíblia, de repudiar seu marido. Quando a Bíblia diz lá atrás, para o homem, Senhor, podemos repudiar nossa mulher por qualquer coisa? Diz, qualquer coisa não, a não ser por isso. Deixar. Não existe esse deixar para a mulher. Ela é casada, morto, porém, o marido está livre. Quem está entendendo, irmão? Só morrendo. E se ela tiver outro contato com outro homem, mesmo por zap, mesmo se conhecendo por zap, por Facebook e tal, e ela é crente, está tomando ceia e tal, ela está adulterando. Porque o seu marido está vivo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja como é que isso é tão sério, e isso vai desgraçar a vida de muita gente. Existe casamento que coopera para a salvação, mas existem casamentos que cooperam para a perdição. E é uma coisa séria. O profeta disse, depois da salvação, a melhor coisa que Deus deu para um homem e para uma mulher foi um bom marido e uma boa esposa. Amém, irmãos? Um bom marido e uma boa esposa. Aí está. Então,
Vejam bem, às vezes minha esposa de vez em quando brinca com o Sharon. Sharon, você não vai arrumar um namorado? Sharon, tal, tal. E a Sharon só tem amigos, assim, amigos de rapazes só da mensagem. Só da mensagem. Ela não tem amizade com rapazes do mundo. Mas mesmo da mensagem ela tem um pé atrás. Quer entender, irmãos? Porque um passo fora. Porque a pessoa tem que casar para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz um com o outro, e não para viver aquela vida arranhada o tempo todo. E aí tem os filhos no meio, aí não pode separar, fica vergonhoso e tal, para aquele negócio todo. Aí vem aquela coisa arranhada o tempo todo. Aí o homem só recebendo pedrada, e vivendo aquela coisa toda e tal, e só pondo comida em casa, e só não sei o quê, e a mulher também a mesma coisa, e aquela coisa toda. Vive aquela vida arranjada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu falo isso, quando eu prego nos casamentos, eu falo, chamo a atenção, os irmãos sabem, já me viu pregar em casamento, falo, e como é que é as coisas? Vejam bem, olha só o natural. Paulo disse o seguinte, presta bem atenção, os casamentos mais novos que é difícil, viu? Esses casados mais novos. Veja bem, Paulo chega a dizer o seguinte, veja bem, ele disse, homem, mulher, marido, não fica muito longe do seu marido, ou não fica longe da sua esposa, a não ser naquele período. Que período é esse? Hã? Hã? Período para se retirar para a oração, mas existe um período dentro desse. Ele diz, a não ser que se retire para a oração, mas dentro dessa oração tem um período que a mulher passa. A não ser nesse período, porque mesmo passando para o Novo Testamento, se um homem entra a sua mulher naquele período, é imundícia. Porque o que a mulher está jogando para fora é imundícia. Aquele sangue é imundícia. Aí diz Paulo, passa esse período, volte novamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí o povo não vem na igreja, o povo não vem na igreja, porque não é mensagem para Santa Ceia, não é mensagem para Santa Ceia, o povo não vem para ouvir, fica sem ouvir, fica sem aprender. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vê? Então observe bem que o profeta diz, um bom casamento, ele pode construir a salvação, mas um mau casamento destrói ele. Nós temos na Bíblia homens que era decidido pela cabeça da mulher. Vamos pegar Ló. Olha Ló, você acha que Ló escolheu? Você acha que foi escolha de Ló ir para Sodoma e Gomorra? Foi? Não foi, diz o Mamana, foi a mulher que ficou na cabeça o tempo todo. E quando a mulher fica na cabeça do homem, ele quer tirar a cabeça dele, porque ele é a cabeça dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe? E tem muitos casamentos, e tem muitos casamentos que não estão sendo abençoados por Deus. Ora, pelo homem não conhecer o seu lugar, marido, e ora, esposa, por não conhecer o seu lugar. Estão entendendo? Ora, pelo homem não ter conhecido o seu lugar, como marido, como homem, e ora, pela mulher não conhecer o seu lugar. Tem muitos casamentos sendo sofrendo com isso, sabe? Aquele disco arranhado, aquela coisa pesada, energia pesada, aquela coisa estranha, aquela coisa assim, sabe? Já não tem mais afeição, já não tem mais nada, vive arrastados. Tem que ser assim, né? Vamos assim até o fim. É assim? Isso é felicidade? Isso é cristianismo? Vamos assim mesmo, vamos uns tantos. É assim? Não é assim, não. Agora casou, já era, né? Então vive assim. Vive de maneira. Entendeu? Então as pessoas não entendem isso, porque nós estamos vivendo na era em que as mulheres não respeitam o seu lugar. Outra hora, os homens também não têm pulso. Não tem pulso? Tem um homem casado que fala igual a franguinha. É um cocoricó. Só falta afinar a voz. Uma vez, olha o profeta. Uma vez,
Deus disse para o irmão Brana para fazer algo. Para fazer algo. Mas a irmã Meda não ouviu a voz de Deus, que o profeta ouviu. Irmã Brana pegou as coisas e estava saindo. Irmã Meda disse: para onde você vai? Para onde você está indo? Mas você não sabia que tinha que fazer isso? Não sabia que tinha que fazer isso? O profeta colocou o dedo na cara dela. Não era o profeta, era o irmão Brana. Saia do meu caminho. Deixa o marido falar isso com a esposa. Não fique no meu caminho. Mas não era o profeta, era Deus falando. Quem está entendendo, irmãos? É Deus falando. Você fala isso com a mulher, é 30 dias de greve, é 60 dias, é não sei o que, não lava mais a roupa, e não sei o que, vai deixar a roupa suja, e a sogra está vindo, eu não quero nem receber, liga lá, não sei o que, agora, da brigaiada. Por quê? Sem Espírito Santo. Casais sem Espírito Santo, marido sem Espírito Santo, esposa pior ainda sem Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Aqui o que está sendo dito, o que está sendo pregado é para o cristão, é para os cristãos, não é para o mundo. O mundo jaz no maligno, é para cristãos se acertarem para o céu, amém, irmãos? Vejam bem, vamos pegar a mensagem Casamento e Divórcio 233. Olha o que ele vai dizer. Agora, recordem, eu digo isso somente para o meu grupo. É para aqueles lá no ar, pegando pelo programa radiofônico. Eu estou dizendo isso somente para os meus seguidores, para esta mensagem. É só para eles. E o que vou dizer aqui, qualquer pastor que ele é o pastor do rebanho, deixe-o fazer o que quiser. Isso é com ele e Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pastor, isso é com você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui para o meu grupo, para a minha igreja, amém, irmãos? Que tem crido nessa mensagem. O único lugar onde eu falaria isto, porque esses aqui são meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para mim, para eu cuidar deles. Ele me mantém como responsável por eles. Amém? Vejam bem. Então observe que existem muitas pessoas assim. Uma irmã, eu postei essa mensagem para uma irmã logo antes do culto. Postei essa mensagem para uma irmã, eu não vou dizer o nome, eu não congrego com nós não, mas é uma boa irmã. Ele disse: boa noite, pastor Vanderlei. Lendo essa matéria, eu fiquei arrasada, porque é forte demais, que o senhor publicou. Quero fazer um comentário. O apóstolo São Paulo disse que se apartar, que fique sem casar. Eu, por exemplo, sou separado há 20 anos. Claro, ele é quem foi embora, mas eu já não dava conta de viver mais com ele. Não. Eu não tenho vontade nenhuma que ele volte para casa. É super difícil viver. Responde tão assim, uma resposta tão simples como se fosse uma criança. Claro que se ele, nesses 20 anos, se ele contraiu outra mulher, claro que ele não pode voltar, nem ele nem ela. Nesses 20 anos, se ele contraiu outra mulher, mesmo se ele voltar para casa, não pode receber. Pergunta e resposta no 3, alguém diz: irmão Brandão, uma pessoa que já casou novamente, pode, se ele voltar a recusar, pode voltar? Não, diz: não, ambos estão todos errados. Não tem como, mas é tão simples, 20 anos a mensagem, 30 e tantos. Vê? Aí eu disse: não, irmã, não, irmã. Aí você: ele não era cristão. Sim, ele era descrente, correto, mas a senhora conheceu a mensagem assim, na época, mas não quero nem pago, nem de graça. Para mim foi uma libertação de tanto. Eu disse: irmã, tudo bem, mas nem ele nem a senhora pode. Nem que ele volte com 1000 flores para a senhora. Se ele contraiu outra mulher, não pode ter a senhora de volta. Como é que ficaria a outra? Estão entendendo, irmãos? Aí é um rolo compressor, é uma coisa assim. As pessoas não sabem o que é isso, irmãos. Não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vê? Aí está. A Bíblia diz que só pelo fato do homem olhar para uma mulher e cobiçar, já pratica adultério com ela. Só de olhar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só de olhar. A Bíblia diz: se o homem olhar para uma mulher e cobiçar, não é errado olhar, o problema é cobiçar. Porque olhar, não tem como você não olhar. Olhar não tem como você olhar. Você não vai sair como uma carroça, igual aqueles burros que tem aquelas orelhas, aqueles negócios aqui, ó. Como é que chama aquilo? É viseira? Como é que é? Hã? Viseira? Pois é. O burro só pode olhar para cá e para cá, só vê couro, para cá e para lá. Ele só olha para frente, não pode olhar para o lado.
Você não vai olhar, você não vai e olhar para baixo, ficar olhando para baixo. Também não adianta. Você vai ter que olhar. A questão é cobiçar. Como é que está o coraçãozinho quando vê? Como é que o coração bate na hora que vê? O propulsor. Como é que bate o coraçãozinho quando vê? E a mulher? Quando vê esses bem pompudo, bem negociado, bem curvado, bem torneado. E você, mulher? Eu queria que meu marido fosse assim. Já adulterou também, né? Eu queria tanto que meu marido fosse assim. Você já praticou a mesma coisa. Revista, vai na clínica lá vai demorar meia hora. Tem tanto de revista, aí tem a revista masculina. Só vê o saradão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então as pessoas não sabem, não têm imaginação, não têm pensamento que isso é sério, que isso é tão sério. Os irmãos estão entendendo? Pastor, mas eu não consigo viver. Mas foi sua escolha. Foi sua escolha. Foi sua escolha. Mas eu não consigo viver com esse homem. É sua escolha, irmã. Ou a senhora vai separar, ou vai. A senhora garante, irmã, no mundo, a senhora garante lá fora ser um homem? Garante que seus olhos vão ser santificados? Garante que seu coração é totalmente santificado? Morto? É sua escolha, irmão. É sua escolha, irmã. Nós escolhemos. Amém, irmão? É nossas escolhas. Temos que continuar com elas. Que Deus possa nos abençoar, amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. E pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia. E entender que Deus colocou nós aqui nessa terra com um lugar, um patamar para que cada um pudesse viver. O pai não está acima da mãe, a mãe não está acima do marido, o marido não está acima dos anjos, os anjos não estão acima de Deus. Quem entendeu, irmãos? Assim. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Aleluia, glória a Deus.